Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E por isso, é preciso que mais uma vez agradeçamos. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos usando este instrumento, este corpo físico, esta ferramenta maravilhosa que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, a nossa educação moral, educação espiritual. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco, para que possamos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, nesta sala virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão de O Livro dos Espíritos e hoje estudaremos a questão de número 234, a primeira questão de um novo item de O Livro dos Espíritos, Mundos Transitórios, que se encontra no capítulo 6º, Vida Espírita, livro 2º, ou seja, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, e a questão 234, ela se desdobra em 234A, ou seja, são dois questionamentos na mesma questão 234 e 234A. E na questão 234, ou seja, o primeiro questionamento formulado por Kardec acerca destes mundos transitórios, estas estações de descanso, conforme veremos na resposta dos espíritos amigos, Kardec questionou da seguinte maneira: existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Ou seja, existe no mundo espiritual ou no universo ou nos universos infinitos estes locais destinados para descanso, para repouso aos espíritos errantes cansados desta viagem? E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, existem estes mundos transitórios ao infinito, a quantidade enorme de mundos. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Então aqui, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, começam falando
deste habitar temporariamente, ou seja, não é um local definitivo para a habitação dos seres, mas aquele local transitório, uma estação de repouso, um local em que se para por um tempo para descansar da viagem. Assim como nós, quando estamos fazendo uma viagem a pé ou de veículo automotor, e aí cansamos durante a viagem e paramos em um hotel à beira da estrada, em uma pousada à beira da estrada, para descansarmos um pouco e depois seguirmos a jornada, descansar uma noite ou descansar um dia e depois seguirmos a jornada. Então, estes espíritos errantes, eles nestes mundos transitórios, talvez descansam por alguns anos para depois seguirem a jornada, reencarnarem mais uma vez ou irem para outros mundos. Então, assim, eles nos falam acerca deste campos para repouso. Então, eles dizem que estes mundos são uma espécie de acampamento, de campos para repousar, de uma muito longa jornada. Estado sempre um pouco penoso. Neste caso, dizem eles, são posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e nele gozam de um bem-estar maior ou menor, de acordo e em acordo com a evolução de cada criatura. Então, terá um período de descanso, um gozo ali, uma felicidade, ou um período de bem-estar maior ou menor, de conformidade com o grau evolutivo daquelas criaturas que ali estão descansando. Mas Kardec, ainda não satisfeito com esta resposta ofertada pelos espíritos superiores, elaborou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 234, letra A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Ou seja, no momento em que eles quiserem deixar estes mundos transitórios, eles poderão deixar à vontade? E eles responderam da seguinte maneira: certamente que sim. Aqueles que se reúnem, aqueles que ali se encontram, são espíritos que se acham nesses mundos e podem deixá-los para irem onde devem ir. Então, eles, ali estando transitoriamente, repousando, no momento em que eles perceberem que já podem seguirem a jornada para o mundo ou os mundos para onde eles têm a destinação ou para onde eles estão indo, eles podem irem livremente, ou seja, mundos de acordo e em acordo com a sua evolução. Porque conforme já estudamos nos encontros anteriores, nós, na nossa condição evolutiva, quando retornarmos para o mundo espiritual e nos encontrarmos naquela condição de espíritos errantes, aguardando uma nova oportunidade para novas experiências em novos corpos físicos, nós não teremos condições, a não ser que formos levados a convite na condição de estrangeiros, visitarmos mundos superiores. Mas estes espíritos, conforme aqui Kardec questionou e recebeu a resposta dos espíritos superiores, eles têm essa liberdade para deixarem estes mundos transitórios, porque são compatíveis com o seu grau evolutivo. Não são mundos superiores,
são mundos compatíveis com a sua evolução, com o seu esclarecimento. Então, quando Kardec questionou se esses espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade, deixá-los livremente, e eles responderam que sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem onde devem ir. Imaginai-os como aves que de passagem pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino. Uma comparação belíssima que os espíritos superiores aqui fizeram, comparando esses espíritos na condição de espíritos errantes, fazendo uma viagem, assim como as aves que fazem em determinado período do ano aquela viagem longa para irem para um determinado local para reprodução. E durante esta viagem, estas aves descansam ao longo deste trajeto, descansam em uma ilha, em um local seguro, para depois seguirem a jornada, irem para onde devem ir. Então, assim, os espíritos responderam a Kardec e a todos nós e completam, conforme havíamos já lido e vamos repetir: imaginai-os como aves que de passagem pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino. Então, assim, nós aqui nos encontramos como estas aves, realizando esta jornada e que precisamos de descanso aqui e ali, aqui e acolá, para alcançarmos o nosso destino, alcançarmos o objetivo da nossa jornada, que é o esclarecimento, que é o despertar, porque não alcançaremos isto de uma vez só. É ao longo de muitas e muitas experiências. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 234, abrindo um parêntese abrindo um outro parêntese para abraçarmos fraternalmente, antes de começarmos aqui as reflexões do Espírito Miramês, comentando esta questão 234 sobre os mundos transitórios. Abraçamos fraternalmente a nossa irmã Eliane Quaresma, a nossa irmã Delise Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, a nossa irmã Alzira da Conceição e todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, que ainda não se manifestaram, deixando aqui a sua postagem, o seu comentário. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por seus comentários, por suas vibrações. Sem sombra de dúvida, conforme aqui nos lembra a nossa irmã Eliane Quaresma, são palavras altamente esclarecedoras dos espíritos amigos que deixaram aqui para Kardec organizar este material, essas respostas destes questionamentos elaborados didaticamente por Allan Kardec. Esclarecedor, sem sombra de dúvida, e dando sequência a estes esclarecimentos, agora com o Espírito Miramês, como havíamos dito, capítulo número 30 do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita, Mundos Transitórios. Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: Deus não se esqueceu de nada que poderia educar os seus filhos. Sem sombra de dúvida que Deus, em sendo a inteligência suprema, não iria se esquecer de nada que pudesse nos educar, que pudesse nos auxiliar
ao longo da nossa trajetória. Como o Senhor do universo criou todas as coisas objetivando a luz e dispondo meios para a educação de todos os seres. Sem sombra de dúvida que assim é, porque Deus, em sendo o Senhor do universo, criou todas as coisas com um objetivo. Não criou nada para ficar perdido, para não ter nenhuma utilidade. Não criou nada de supérfluo. Tudo tem uma utilidade, tudo tem um objetivo. Conforme aqui nos lembra Miramês, para a nossa educação, a educação de todos os seres, seus filhos. E ainda, ele acrescenta, existem no espaço mundos transitórios capazes de fornecer aos espíritos errantes meios para a escalada maior. Meios para a escalada maior, ou seja, a nossa ascensão. Ali, eles aprendem os segredos do amor e da caridade pelas portas do sofrimento, cuja força lhes fala mais alto ao coração. Então, aqui e ali, onde nós nos encontrarmos, nós teremos sempre oportunidades infinitas para a nossa evolução, para o nosso esclarecimento, para falar mais alto ao nosso coração. Quem já se encontra desperto para o entendimento da verdade, aproveite o tempo, porque o desleixo pode levar a dores maiores, para mundos onde o ranger de dentes de que nos fala a Bíblia lhe fará angustiar o coração. Aqui Miramês nos lembra, sabiamente, para que não percamos ou não desperdicemos as oportunidades que nos são ofertadas, porque sem sombra de dúvida, se você já se encontra na condição de desperto ou de desperta para a luz da verdade, aproveitemos todos nós, porque o desleixo pode levar-nos a dores maiores, pode nos levar a mundos onde o ranger de dentes de que nos fala a Bíblia, de que nos falou Jesus, nos fará angustiar o coração. Porque os espíritos que se encontram em cursos intensivos na Terra, nós que aqui nos encontramos, por isso falamos e sempre falamos, lembramos, no início das nossas reflexões singelas e humildes, nós sempre lembramos que o planeta Terra, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, já passamos e ainda iremos passar, o planeta Terra é uma escola maravilhosa. Conforme aqui nos lembra Miramês, nós aqui nos encontramos em cursos intensivos na Terra, buscando a verdade, e devemos aproveitar esta escalada, dando o que tem na aquisição desses bens da alma, pois a perda desses chamados pode nos custar caro para outro encontro com Jesus. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós que aqui nos encontramos na Terra, nos encontramos matriculados nesta escola, realizando cursos intensivos, buscando a verdade, e devemos aproveitar, em sendo assim, devemos aproveitar, dando o que nós tivermos condições na aquisição desses bens da alma, pois a perda destes chamados, a perda destas oportunidades, o não aproveitar dessas oportunidades, pode nos custar muito caro, para um outro encontro com Jesus. E ali, Miramês acrescenta, pode-se dizer que em comparação a outros mundos inferiores, a Terra se encontra no caminho dos céus. Se na Terra
nós ainda temos tantas dificuldades, e em muitas situações, que está na maioria delas, dificuldades que nós mesmos criamos. Imaginemos nestes mundos mais inferiores que a Terra, porque aqui Miramês nos lembra que a Terra, em se comparando com estes mundos inferiores, se encontra no caminho dos céus. Nela, ou seja, aqui na Terra, há grandes mestres à espera dos homens de boa vontade, convocando seus corações para as reformas espirituais necessárias à consciência. Abramos os olhos e vejamos. Então aqui Miramês lembra as palavras de Jesus, quando Jesus nos disse que ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver. Então aqui Miramês nos lembra e nos conclama, nos convida para que abramos os olhos e vejamos, agucemos os nossos ouvidos e ouçamos. Então, abramos os olhos, não os olhos físicos, mas os olhos da alma, para que possamos realmente ver. Abramos os olhos e vejamos, bem como é preciso que agucemos os nossos ouvidos e ouçamos a palavra de Deus por variados canais a nos convidar para a libertação espiritual. Então aqui, Miramês nos convida para realizarmos este esforço, para que possamos fazer a nossa tarefa, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos ou aguçando os nossos ouvidos para ouvirmos as palavras de Deus a nos convidar para a libertação espiritual. Estamos na época, diz Miramês, que estamos na época de limpar a consciência de fardos pesados, de aliviarmos os julgos do magnetismo inferior de vidas passadas. Então estamos na época de melhoria, estamos na era do espírito, estamos vivendo e vivenciando o melhor momento da nossa trajetória, o melhor momento da nossa vida. Mesmo e apesar das dificuldades, nós hoje temos um patrimônio, nós já temos o esclarecimento, nós temos uma quantidade enorme de informações para a nossa melhoria. Então é por isso que os espíritos amigos nos convidam constantemente para que possamos fazer esforços, conforme Jesus nos pede. Há 2000 anos Jesus está a nos pedir: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então os espíritos amigos estão a nos convidar para que façamos estes esforços para seguirmos as pegadas do Cristo, para que possamos ouvir as palavras de Jesus, para ouvirmos as palavras de Deus que foram repetidas por Jesus, estão sendo repetidas constantemente pelos espíritos de luz, sob o comando e sob a orientação de Jesus, para que possamos limpar a nossa consciência de fardos pesados, de aliviar o jugo do magnetismo inferior de vidas passadas. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra aqui a nossa irmã Vilma Guimarães, são ensinamentos maravilhosos. Estes convites que são falados e que são repetidos constantemente através destes ensinamentos, sem sombra de dúvida, que são maravilhosos para todos nós. Mas não podemos apenas ouvirmos estes convites e ficarmos parados. É preciso que façamos esforços para melhorarmos um pouco a cada dia. Hoje sendo melhor que ontem. Amanhã esforçando um tanto mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente. Então aqui Miramês
segue dizendo da seguinte maneira, que nos mundos transitórios, podemos encontrar espíritos de várias escalas. Conforme nós já estudamos, a escala espírita, a partir da questão número 100, aquelas 10 classes, aquelas 10 divisões didáticas que Kardec fez. Então aqui Miramês lembra que nestes mundos transitórios não se encontram ali apenas espíritos de uma determinada escala, mas de diversas escalas, recebendo lições de acordo com as suas necessidades de ascensão. Porém, a bondade de Deus é tão grande que ele não deixa faltar seus anjos junto a esses seres errantes para instruí-los, ensinando-lhes a amar. Assim como nós que aqui nos encontramos na Terra, Deus jamais nos deixou órfãos. Constantemente temos ao nosso lado os seus mensageiros de luz, os seus anjos juntos de nós, nesta busca incessante por nos instruir, neste esforço constante por nos instruir, nos ensinando, nos conclamando ao amor. Em seus corações aparecem rudimentos de virtude com tendências de crescimento espiritual. Então, estes espíritos errantes que habitam estes mundos transitórios, em seus corações já aparecem rudimentos de virtudes, rudimentos do amor, tendências de crescimento espiritual. Assim como nós que aqui nos encontramos na Terra, mesmo que rudimentos, mesmo que aquelas sementes que ainda não germinaram, mas que estão realizando um trabalho para a germinação, ou aguardando a terra fértil para que possam germinar estas sementes. Então, nós que aqui nos encontramos na Terra, também estamos sempre a receber estas instruções destes espíritos amigos, destes anjos do Senhor, nos auxiliando neste despertar. E aí Miramês lembra Jesus. Lembremos Jesus quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se Jesus fez esta afirmativa que na casa do Pai há muitas moradas, o que nós entendemos acerca de há muitas moradas é que existem moradores. Porque se não existissem moradores, não seriam moradas, seriam casas abandonadas. Então, se existem moradores, há muitas moradas, é porque existem moradores. Então, se a nossa ciência hoje questiona se mundo tal ou mundo tal é habitado ou não é habitado, os nossos equipamentos não conseguem enxergar vida nestes mundos que vão sendo descobertos ao longo das pesquisas. Mas conforme Jesus disse, conforme os espíritos superiores nos falam, todos estes mundos são habitados, com vidas apropriadas a cada ambiente. É lógico que não são seres assim como nós que aqui nos encontramos na Terra, com este corpo rústico, com este corpo pesado, mas com corpos compatíveis com aquele ou com aqueles ambientes. Então é por isto que Jesus nos disse e afirmou que em todas as casas do Pai há moradores, porque estas casas são moradas espalhadas no universo ou nos universos infinitos. Na casa do Pai, que é o universo ou os universos infinitos, há muitas moradas, moradas incontáveis. As moradas, diz Miramês, as moradas são inúmeras no espaço imensurável. São incontáveis os mundos que servem de casas para todas as qualidades espirituais
dando a cada um o que deve receber na pauta da verdadeira justiça e do amor. Então, essas moradas são inúmeras, são incontáveis, dando a cada espírito as condições necessárias para que eles possam continuar o seu trabalho de progresso rumo à verdade, rumo à justiça, na conquista do amor. Os mundos, igualmente, ou seja, assim como nós, ascendem na escala do progresso. Então, os mundos, assim como nós, estão evoluindo, ascendendo na escala evolutiva no percorrer dos anos, no percorrer dos séculos, no percorrer dos milênios, no percorrer de bilhões e bilhões de anos. Não somente as almas evoluem, a matéria as acompanha de acordo com as necessidades que o progresso lhes impõe. Tudo cresce pela vontade de Deus. Tudo cresce, tudo progride, e nada que Deus criou desaparecerá definitivamente. Transforma-se constantemente. O nosso mundo já passou por inúmeros degraus e hoje ele já figura dentre os mundos que estão alcançando a regeneração. Então, o planeta Terra, o nosso mundo, a nossa habitação atual, a nossa morada atual, já passou por inúmeros degraus desta escala evolutiva e hoje já figura em uma condição bem melhor, já caminhando, já quase alcançando a condição de um mundo regenerado. A terra, diz Miramês, será um paraíso, e quem herdá-la será escolhido para desfrutar do mundo que plantou nesta vinha imensa de Deus. O Cristo desceu das esferas iluminadas para se juntar às criaturas humanas do planeta Terra, doando seu coração de luz em forma de livro sagrado escrito por Deus. Por mais que nós nos esforçarmos em imaginarmos que tipo de mundo Jesus habita, de onde ele desceu para vir ter conosco, sem sombra de dúvida que ficaremos muito distante da realidade. Conforme disse Miramês, o Cristo desceu das esferas iluminadas para vir ter conosco. Essa herança divina se desfruta mesmo no mundo espiritual. E aí ele questiona: o que fazer desse celeiro inesgotável? Devemos responder pelo exemplo, fazendo vibrar nossos corações no amor e na caridade por minutos, por horas, por dias, por anos, por séculos consecutivos, fazendo esforço constantemente. E aí ele encerra dizendo: aproveitemos o tempo na aquisição do bem, que nos será de grande valia na seleção do progresso, podendo nos levar a mundos felizes, a mundos venturosos. Então aproveitemos o tempo, não desperdicemos as oportunidades que nos são ofertadas constantemente. Aproveitemos da melhor maneira possível. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos, gratidão a vocês. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor, e em breve, com a graça e permissão do Pai, prometemos nos reencontrar aqui neste ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão 235, que fala-nos acerca do progresso constante. Até breve, meus irmãos e irmãs.